E eu ontem estava num outro campo de futebol amador, lá no Alface, e vi um debate interessante, rapaz. De repente, começaram a discutir na mesa e até aumentando o tom de voz. Quem tem que jogar, Matheus Pereira ou Gabigol? E eu trago os números pra você, Thiago. Olha só, o Matheus Pereira, no ano, 15 jogos, ele que ao todo tem 90. E vamos fazer o recorte pelo Campeonato Brasileiro, porque é o seguinte... Se você traz os números do início do ano, ô Rubens Júnior, acho até injusto com os dois, porque era um Cruzeiro completamente diferente do Cruzeiro atual. O Cruzeiro do início do ano era uma bagunça. Diniz, troca de treinador, né, técnico interino. Então não me parece justo fazer a comparação. Agora, com o Campeonato Brasileiro, com o Cruzeiro redondinho, com o técnico Leonardo Jardim trazendo esse time redondo, atualiza os números, Rubens Júnior, de Campeonato Brasileiro, por favor. E olha só, Thiago, para você que tá no rádio, venha para o YouTube, você vai acompanhar também até o mapa de calor, né, dos dois jogadores da equipe do Cruzeiro. Vamos lá, Matheus Pereira e Gabriel Barbosa, o MP10 e Gabigol, frente a frente, né, eles que vêm fazendo a mesma função nesse esquema tático que vem sendo utilizado pelo técnico Leonardo Jardim. 8 jogos cada no Campeonato Brasileiro. Minutos jogados. Olha o Matheus Pereira, hein? 623. O Gabriel Barbosa, 308. Minutos por jogo, 78. Gabriel Barbosa, 39. Gols, 2 para o Matheus, 8 para o Gabriel Barbosa. Mas aí não só no Campeonato Brasileiro, né? E temos também assistências, 2 pro Gabriel Barbosa. Na verdade, o Gabriel Barbosa inclusive fez 2 assistências no jogo passado e o Matheus Pereira 1. Faltas sofridas, 3.6 do Matheus, o Gabriel Barbosa 0.1 e cartões amarelos, 3 pro Matheus, 0 para o Gabriel Barbosa. Fato é, Thiago Reis, que o Gabigol, que é o artilheiro do Cruzeiro na temporada, tem 20 jogos em 2025. Foram 16 como titular e 9 gols marcados, além de 4 assistências, isso no total. E só um parênteses com relação ao Gabigol, ao lado do Caio Jorge, eles participaram de 22 dos 38 gols do Cruzeiro na temporada, Thiago. Diante do exposto, diante de tudo isso, e eu fiz questão de trazer, né, o Teco traz sempre boas discussões, e é o que tá na boca da galera, é o que a torcida vem discutindo, e ontem eu vi essa galera lá em Vespasiano, no Alface, debatendo justamente o Matheus Pereira e o Gabriel Barbosa, o Edu Panzi e Nath Fiuza, cada um com seu argumento, né? O Gabigol de fato tá surpreendendo, porque é uma posição até então não é vista, não tinha sido vista assim de maneira recorrente nas passagens dele pelos outros clubes, sempre foi o homem-gol. Agora voltando, pode trazer aqui pro estúdio, por favor, para quem tá no YouTube poder nos acompanhar. Ele tá fazendo uma função de garçom dedicado, solidário pro time. E o mesmo vale pro Matheus Pereira, o Edu Panzi, que volta, que tá dando carrinho, tem ali 3 cartões amarelos, às vezes uma reclamação excessiva, mas de modo geral, sempre se entregando muito pro time do Cruzeiro. O Matheus Pereira se mantém como titular, o Gabigol já pede passagem e outra, hoje a disputa é essa no Cruzeiro, Matheus Pereira e Gabriel Barbosa? Ô Thiago, entre Gabigol e Matheus Pereira eu fico com o Leonardo Jardim, cara. Eu assino embaixo da escolha do Leonardo Jardim, e quem discorda do Jardim hoje, pelo que ele vem fazendo com esse time do Cruzeiro, quem discorda dele tá errado, cara. É simples, e não sou eu que vou discordar do Leonardo Jardim. Eu acho que tanto o Matheus quanto o Gabigol têm capacidade de serem titulares dessa equipe, mas para os dois jogarem juntos, mais o Caio Jorge, vai acontecer um certo desequilíbrio, principalmente dependendo do adversário, o que o adversário vai te trazer de desconforto. Eu acho que é nisso que o Leonardo Jardim pensa. Por isso, em boa parte dos jogos, os 3 não atuam juntos. Ou é o Caio Jorge com o Gabigol, ou é o Caio Jorge com o Matheus Pereira, mais o Christian e o Wanderson ali naquela linha de frente. Mas se for para escolher mesmo, esquece o Leonardo Jardim. Você vai ter que escolher entre um dos dois para seguir o Cruzeiro fazendo essa campanha. Eu não penso 2 vezes, eu vou de Matheus Pereira. Matheus Pereira hoje entrega com a bola e entrega muito sem a bola. Os números do Matheus Pereira no jogo sem a bola, de intensidade, de desarme, de cortes, de interceptações, mais que dobraram das últimas temporadas para a atual temporada. E ele segue sendo um cara muito importante. E voltando a números, eu acho que o Gabigol tem jogado muito bem.
escolhi ele como o melhor em campo na última partida. Acertou todos os passes, né? Todos os passes, inclusive as bolas longas, acertou tudo, deu 2 assistências, está jogando muito bem. Mas se você pegar número de gol, por exemplo, se o Matheus Pereira fosse o batedor de pênalti, era só transferir o que o Gabigol fez de pênalti, de rebote de pênalti, pro Matheus Pereira. Você melhoraria muito os números do Matheus Pereira, mas quem bate o pênalti e bate porque é competente é o Gabigol. Então a minha escolha seria, nesse momento, a mesma do Leonardo Jardim, até porque, eu repito, hoje quem discorda do Leonardo Jardim, sinto muito, mas tá errado. Ô, Nath Fius, até antes de você comentar, me permita aqui corrigir a nossa arte que foi ao ar ainda há pouco para quem tá no YouTube. Os números são os seguintes, eu falei de números, por isso que eu pedi, números de campeonato brasileiro, para ser justo na comparação. Eles têm o mesmo número de jogos, 8 para cada um, só que o Matheus Pereira tem o dobro de minutos jogados. Matheus Pereira titular, o Gabriel Barbosa na maior parte dos jogos no Brasileiro entrando no segundo tempo. Então o Matheus tem mais de 600 minutos jogados, quanto o Gabigol mais de 300. É o dobro praticamente da minutagem a favor do Matheus Pereira. Gols se equivalem, 2 para cada um, e assistência o Gabigol leva melhor, tem 2 assistências, o Matheus Pereira 1 assistência. Corrigido, dito isso, a gente tem uma força pro Gabigol, né? Lançou ali 8 gols. Quem sabe vai chegar já nessa marca no Brasileiro também. Mas ele fez gols importantes do Campeonato Mineiro. Ô, Nath Fiuza, tendo aí o exposto, quem é o 10 do Cruzeiro? Aliás, o 10 é o Matheus Pereira na camisa, mas na função, na armação, o Gabriel Barbosa já pede passagem ou dá sequência? Deixa o MP10 fazendo o seu bom papel no meio-campo do Cruzeiro, hein, Nath? Eu ainda fico com o Matheus Pereira. Foi contratado para ser esse cara de articulação, para ser o camisa 10, e ele é esse camisa 10. Ele tem talento para isso, mas eu acho que é uma discussão que só beneficia o Leonardo Jardim, né? Como falava aí o Edu, é ótimo pro Leonardo Jardim ter essas opções. Inclusive, eu já disse aqui anteriormente no Rádio Esportes que para mim, o Cruzeiro precisava olhar para o mercado, isso antes do time engrenar, tá? Nas mãos do Leonardo Jardim, que talvez o Cruzeiro precisasse olhar dentro do mercado para um substituto para o Matheus Pereira, porque o Cruzeiro não tinha esse cara de criação. O Eduardo até chegou com essa possibilidade, mas também não vinha jogando tão bem assim, e aí aconteceu, né, a magia aí do Leonardo Jardim, ele contratou dentro do próprio elenco, e hoje ele tem um outro grande meia armador, que é o Gabigol, que agora não é tão Gabigol, né, é mais Gabi Passe, porque ele tem tomado gosto pelas assistências, tem conseguido ter essa nova característica, essa nova roupagem no Cruzeiro. Algo que, aliás, não é novo na carreira do Gabigol, porque ele já jogou como dupla com o Pedro, com o Dorival, e ele também tinha essa característica de servir, de sair mais da área, de ajudar mais na construção, na articulação do jogo. Então não é uma novidade para o Gabigol, né? Então ele faz isso muito bem, ele está recuperando essa característica no Cruzeiro e tem tomado gosto por ser esse garçom. Então acho que o Leonardo Jardim resolveu esse problema, acho que não vai precisar ir ao mercado para encontrar esse substituto. Ele tem esse substituto hoje no elenco. É incrível ver os dois executando com maestria essa função, mas eu ainda acho o Matheus Pereira um meio-campista mais completo, porque ele é da posição, né? Ele é um meio-campista de origem. O Gabigol, em números absolutos na temporada, ele vai melhor, né? Tem 14 participações entre gols e assistências. O Matheus Pereira tem 6, mas é isso que vocês falavam, o Gabigol também é o responsável por bater os pênaltis, e eu acho que o Matheus Pereira merece também essa sequência, pela volta por cima, né? Teve pra sair, ficou, se mostrou engajado novamente com o projeto, quis fazer dar certo, se adaptou a esse estilo do Leonardo Jardim. Era um Matheus Pereira que contribuía muito menos sem a bola do que ele contribui hoje, então ele se adaptou também ao que o time precisava. Eu ainda daria mais oportunidades. Acho que o titular ainda segue sendo o Matheus Pereira. Baita problema, mas é o problema que todo mundo quer, né? Todo mundo queria ter uma disputa dessa no seu time entre Matheus Pereira e o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Problema pro técnico Leonardo Jardim, e que problemão, hein? Problemão que todo treinador gostaria de ter. Meio-dia com mais 25 minutos. Olha, a gente quer a educação sempre em crescimento. Por isso, a Prefeitura de BH não para, gente. Todas as crianças de 1 a 5 anos cadastradas têm vagas garantidas. A Prefeitura também criou cerca de mais de 4.000 vagas para crianças em horário integral. E ainda tem muita coisa para acontecer. Então bora que a Prefeitura de BH tá trabalhando sem parar, Edu. Só um detalhe. Sabe quem criou esse problema todo, né?
Sabe de quem é a culpa, entre aspas, né? Quem? Caio Jorge. É o único indiscutível hoje. Indiscutível. Por causa do Caio Jorge, a briga ficou entre Matheus Pereira e Gabigol. E aí não é nenhuma crítica, é uma constatação. O Caio Jorge tá jogando demais, não abre brecha pra ninguém. Eu vinha pensando nisso e quando ouvi a discussão da turma ontem, eu falei, gente, ninguém nem toca na questão do centroavante. Aliás, mérito do Gabigol, que teve que se reinventar, né? Ele se reinventou no Cruzeiro e só os grandes jogadores têm essa capacidade de se readaptar numa outra função, porque sabia que brigar com o KJ é briga ruim. O KJ tá jogando muito, o Caio Jorge faz o K.